Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As tragédias dos incêndios florestais que decorreram este ano, em 2017, continuam a mobilizar o Parlamento para a adoção de medidas que se impõem, e assim deve ser. Para o Partido Ecologista Os Verdes, nesta fase, há questões que se impõem garantir. Uma delas é garantir que se trata da mesma forma as famílias das vítimas e todos os lesados dos incêndios florestais de Pedrógão Grande e dos incêndios de 15 e 16 de outubro. Não pode haver discrepância entre o apoio a uns e o apoio a outros. E o que se impõe também é que esses apoios sejam céleres, para que, tanto quanto possível, a vida destas pessoas possa voltar à normalidade, tanto quanto se possa voltar à normalidade nestas circunstâncias. Por outro lado, uma outra questão que se impõe garantir é que os apoios não podem esbarrar em processos burocráticos que, na prática, impeçam esses apoios efetivos. Por exemplo, os agricultores estão a queixar-se recorrentemente que há uma enorme burocracia relativamente à possibilidade de apoios que sejam superiores a 5.000 euros. Não é possível, de facto, que os processos burocráticos acabem por inviabilizar o acesso a estes apoios. Uma outra questão que importa garantir é que os bombeiros não podem estar sempre confrontados com falta de meios, com falta de dinheiro para recuperação de material vital, designadamente para arranjo de carros acidentados ou avariados. É por isso fundamental criar mecanismos mais atempados, mais expeditos e mais eficazes no apoio aos bombeiros. Uma outra questão que importa garantir de uma vez por todas é que o paradigma da prevenção dos fogos florestais será efetivamente uma realidade. É uma matéria sobre a qual os Verdes vêm insistindo de há longos anos a esta parte. O grosso do financiamento vai para o combate, mas é fundamental apostar seriamente na prevenção. E, de facto, a prevenção é a melhor forma de ajudar ao combate para que a dimensão dos fogos florestais não atinja cenários como tem atingido. Senhoras e senhores deputados, neste debate em concreto, o contributo dos Verdes vai fundamentalmente para três questões essenciais. A primeira é que se há coisa que se tornou bastante evidente com a tragédia de Pedrógão Grande, foi que a generalidade das pessoas confrontadas com o perigo concreto do avanço do fogo não sabe como agir para se proteger e salvar. Ficar em casa? Atuar? Como? Fugir? Por onde? Em bom rigor, em Portugal, não existe uma cultura do Estado de preparação para a autoproteção quando perigos desta natureza nos batem à porta. Esta é, com efeito, uma falha que o Estado tem tido para com os cidadãos. Não os preparar, informar, formar e orientar sobre como reagir a um perigo como o de um fogo florestal. Que fique claro que este conhecimento e esta cultura de proteção pessoal ou de autoproteção, como lhe queiramos chamar, não implica de modo nenhum que o Estado estanque ou diminua os seus dispositivos de intervenção e o seu sistema de proteção civil, de auxílio a pessoas e bens, nem sequer, como é evidente, que deixe de aplicar medidas preventivas que se impõem, de modo nenhum. O que se pretende é que não se continue a colocar as pessoas de fora do próprio sistema, procurando que elas não sejam excluídas do paradigma de proteção e que possam estar dotadas de preparação e de informação que as possa também ajudar a reagir em situações de risco grave. Do que se trata é mesmo de ajudar as pessoas a saber reagir. E é por isso que os Verdes propõem lançar um programa com implantação local, regional e nacional que contenha medidas para dotar as populações de conhecimentos sobre como reagir em caso de fogo florestal e como melhor garantir a autoproteção.
Propomos também assegurar que o programa de autoproteção seja testado em terreno através de simulacros. E é fundamental também envolver na concretização do programa de autoproteção a colaboração de agentes que previnem e combatem os fogos florestais, como bombeiros, guardas florestais, vigilantes da natureza, sapadores florestais, entre outros. E é também preciso solicitar a cooperação dos órgãos de comunicação social para divulgar em massa os conteúdos essenciais do programa de autoproteção. Um segundo contributo que os Verdes trazem a este debate prende-se com aquilo que vem também consagrado no relatório produzido pela Comissão Técnica Independente, de resto, em consonância com outros relatórios já produzidos, inclusivamente pela Assembleia da República, a partir de outras circunstâncias dramáticas da realidade dos fogos florestais. E a verdade é que estes relatórios apontam uma fragilidade que merece ser tida em conta, que é o facto de a maior parte das ignições que dão origem a fogos florestais terem origem em ações negligentes e acidentais. Não há dúvidas sobre o facto de haver ignições decorrentes de atos dolosos e de intenção criminosa. De resto, o surgimento de centenas de ignições no mesmo dia torna difícil que não se gerem suspeitas automáticas de fogo posto. Porém, há uma grande percentagem de ignições que, segundo os técnicos, parecem ter mesmo origem em ações humanas negligentes. Chamamos então aqui a atenção para o relatório desta Comissão Técnica Independente, na medida em que ele chama a atenção para o facto das campanhas de sensibilização que têm existido para prevenir essa negligência serem demasiado generalistas e, por isso, pouco eficazes. Sugerem, assim, que essas campanhas sejam dedicadas a grupos específicos de população. De facto, os Verdes sentem que, para além de ser notório que nos últimos anos se desinvestiu em campanhas de sensibilização, o modelo de campanhas produzido até à data acaba por chegar pouco às pessoas, sem lhes criar uma inquietação suficiente que as leve a relacionar certos atos de risco com as possíveis consequências dramáticas. E é por isso que os Verdes propõem que o Governo garanta que serão empreendidas e testadas no terreno campanhas de sensibilização estratégicas e de proximidade destinadas à prevenção de ignições e direcionadas para diversos grupos apontados como potenciais responsáveis por ignições resultantes de ações negligentes. E também que se assegure que as campanhas de sensibilização e informação são realizadas com a colaboração de agentes que no terreno previnem os fogos florestais e que se envolva também, evidentemente, na efetivação dessas campanhas, diversas instituições e entidades, nomeadamente escolas, unidades de saúde, empresas, transportes de passageiros e também, evidentemente, a comunicação social. O terceiro contributo que os Verdes trazem a este debate prende-se com o facto de os fogos florestais terem impactos ambientais bastante graves, não apenas pela libertação excessiva de emissões poluentes e de gases com efeito de estufa, mas também pela forma como pode ser afetada a qualidade da água devido às escorrências de componentes químicas advenientes das zonas ardidas para os cursos de água. A mesma questão se pode colocar ao nível da poluição de solos, mas nesta componente importa também fazer referência à fragilidade que as zonas ardidas adquirem ao nível da reação a fenómenos erosivos, promovendo-se muitas vezes riscos de derrocadas, nomeadamente em zonas de maior declive. Então, com o objetivo de garantir uma intervenção real e consistente ao nível da prevenção destas vulnerabilidades e riscos provocados e ou agravados pelos fogos florestais, os Verdes apresentaram, como as senhoras e os senhores deputados se hão de lembrar, uma proposta de aditamento ao Orçamento de Estado para 2018 que referia a obrigação de, no ano de 2018, o Governo desenvolver um conjunto de medidas de proteção para evitar a erosão dos solos, a contaminação das águas e os riscos de derrocada nas áreas florestais ardidas. Esta proposta dos Verdes foi aprovada por unanimidade. Contudo, para que as medidas se concretizem e tenham a eficácia necessária, é fundamental que seja feita uma identificação rigorosa
dos locais e dos recursos naturais ameaçados por esta via. O que se impõe é identificar as vulnerabilidades e os riscos existentes em concreto para prevenir incidentes e acidentes. Essa é, portanto, também uma das propostas que os Verdes trazem hoje à Assembleia da República. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria ainda aqui de registar o facto de o PSD criticar recorrentemente a intervenção ativa, proativa e insistente que os Verdes têm tido relativamente à necessidade de criar uma floresta mais resistente e de vincarmos o facto dos povoamentos florestais terem implicação nessa resiliência da floresta. E o PSD tem criticado recorrentemente os Verdes sobre a intervenção que têm tido e as propostas que têm tido relativamente à necessidade de estancar a monocultura do eucalipto e as manchas imensas de eucalipto que funcionam como verdadeiros rastilhos na nossa floresta. Mas, entretanto, o PSD apresenta hoje uma iniciativa relativamente à reflorestação das áreas ardidas com espécies de crescimento lento e de apoio a que essa reflorestação seja feita de modo a erradicar a reflorestação com espécies de crescimento rápido. Bem-vindos à sensatez, senhoras e senhores deputados. Bem-vindos à sensatez, mas sinceramente eu não sei se é de acreditar na boa intenção do PSD relativamente a esta matéria, ou se é só para fazer bonito, quando na verdade está mais do que testado e verificado que o eucalipto, de facto, e as manchas imensas de eucalipto têm implicações nas dimensões dos fogos florestais. E talvez seja de lembrar o facto de o Governo PSD e CDS ter aprovado uma lei, um regime de arborização e rearborização que pura e simplesmente liberalizou a plantação de eucalipto. Fica aqui, portanto, feita esta denúncia de incongruência e de falta de coerência do PSD relativamente a estas matérias. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mesmo para terminar, o fenómeno das alterações climáticas, como tantas e tantas vezes os Verdes aqui têm reafirmado, está aí, agravar-se-á, os extremos climáticos mostrarão de facto a sua garra. É fundamental criarmos políticas eficazes para a mitigação deste fenómeno, mas também criarmos políticas de adaptação às consequências que as alterações climáticas têm no nosso território. E promover políticas eficazes neste sentido é, sem sombra de dúvida, senhoras e senhores deputados, garantir a segurança da nossa população, do nosso país e dos nossos recursos essenciais e naturais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra.